Trilhando os caminhos de 2023, a Ponte chega na reta final da Série B com a mesma missão da temporada passada, se livrar do rebaixamento à terceira divisão. Ano passado, o Pintado foi demitido na 30ª rodada e coube a João Brigatti dirigir o clube nas últimas 8 partidas. E o final, naquela ocasião, foi feliz para a Macaca, que garantiu a permanência na última rodada, vencendo o CRB no Majestoso. Eu vou ser sincero para você, eu dou parabéns para todos aqui na Ponte Preta, para a comissão, para o nosso presidente, para a nossa diretoria, para os jogadores, mas eu dou parabéns para mim também. Hoje eu bato palma para mim. Vou deixar minha humildade, vou deixar meu lado, eu dou os parabéns. Porque o que eu peguei e a gente conseguir reverter uma situação, eu falei para você, eu não falei? Contra o Avaí. Nós perdemos a partida, não merecíamos ter perdido. Falei para você que a gente não iria cair. Nós fomos buscar 2 resultados, contra a Tombense e contra o Juventude, que nos deu, na última partida, a condição de apenas depender da gente. Pouco mais de um ano depois, Nelsinho Batista deixou o comando da Alvinegra também na reta final do campeonato. O interino Nenê Santana assumiu e não conseguiu afastar a Ponte do Z4. E aí, mais uma vez, Eberlin recorreu a João Brigatti na tentativa de evitar o rebaixamento à Série C. Curiosamente, era ele o treinador da equipe alvinegra antes da chegada de Nelsinho Batista em maio desse ano. Além de salvar a Macaca do rebaixamento em 2023, Brigatti também levou o clube às quartas de final do último Paulistão, mas acabou deixando a Ponte após um início negativo de Série B. 5 meses após seu desligamento, Brigatti está de volta à Alvinegra, agora com uma missão bem mais complicada. Faltando 3 rodadas para o fim do campeonato, a Ponte é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e tem somente mais um jogo dentro de casa. A primeira decisão para a Macaca já é na próxima segunda-feira contra o Vila Nova, em Goiânia. E já conhecedor de grande parte do atual elenco, Brigatti espera contar mais uma vez com o brilho de Elvis. Foi do camisa 10 o gol da vitória sobre o Tombense no ano passado, que praticamente garantiu a equipe na Série B do Brasileirão. Mas passando novamente por um momento conturbado, o Meia acabou dando uma forte declaração na saída do gramado após a derrota para o Paysandu na última segunda. Não tem que dar desculpa não, acho que o torcedor tem que cobrar, mas não vai trocar o time agora, né? Então acho que xingar, ficar ameaçando, como eu tive ameaça aí já, não adianta bosta nenhuma. Tem que apoiar o time agora e ano que vem daí o presidente monta um time melhor e a gente vai embora por seguir a nossa vida. Já de cabeça fria, na tarde de ontem, Elvis concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, onde esclareceu essa polêmica declaração. Então eu queria falar no sentido que a gente não vai desistir nunca. Desde quando eu cheguei na Ponte Preta, a gente, infelizmente, ano passado brigou e esse ano estamos brigando ali para não cair. E o sentido que eu queria dizer é que a gente vai fazer de tudo para não deixar a Ponte Preta cair. E no sentido do presidente, ano que vem, ter uma tranquilidade para poder montar um time mais competitivo e melhor, para a Ponte poder brigar pelo que ela merece, que é brigar lá em cima, né? Aí foi mais no sentido disso, mas eu acabei me expressando mal. E teve várias interpretações, então assim, fica aqui o meu reconhecimento, que falei mal e me expressei mal também, né? E estava nervoso também com o resultado do jogo. Então foi mais isso aí. E para deixar bem claro, em nenhum momento eu pensei em sair da Ponte Preta, eu tenho contrato para o ano que vem. Como eu falei ali, eu me expressei mal, falei de cabeça quente. E assim, o mínimo que eu falei ali é que a gente tem que deixar o clube onde a gente pega. Para o presidente poder ter tranquilidade para montar um time melhor para o ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser um ano de glória para a Ponte. Ainda durante a entrevista, o Meia também relatou que foi ameaçado por torcedores após a derrota no derby para o Guarani. Só que eu não leio, para mim eu simplesmente deixo passar ou nem vejo. Agora sim, depois do derby, lógico que pegaram o número da minha esposa, mandaram mensagem para ela e para mim também no meu pessoal, o mesmo número. Eu passei até para um policial que trabalha no clube. Ele foi investigar, mas não conseguiu achar o dono, né, pelo número. Mas assim, me ameaçou, falando que ia pegar eu no shopping com a minha esposa, meus filhos. Foi uma coisa que eu não gostei, mas assim, como eu falei, é minoria também. Mas eu não podia deixar de passar, por quê? Porque ali, como eu falei, o grupo todo eu conheço cada jogador que está aqui.
talvez não pode estar rendendo o que tem que render, mas não tem ninguém de sacanagem, não tem ninguém brincando com a camisa da Ponte Preta, pelo contrário. A gente sabe que a camisa da Ponte Preta é uma camisa mais tradicional do interior de São Paulo. É um clube grande, para jogar aqui a gente sabe que é muito difícil. Faltando 3 rodadas para o fim do campeonato, a Ponte sabe que qualquer deslize a partir de agora pode custar muito caro. E além do Vila Nova na próxima segunda, a Macaca ainda tem pela frente o Sport no Moisés Lucarelli e encerra a Série B na ressacada contra o Avaí. Agora o intuito mesmo da minha fala, volto a dizer, é para chamar o torcedor, porque quando eu cheguei na Ponte Preta, infelizmente a Ponte Preta também estava brigando numa situação parecida. E o torcedor junto, quando lota o Majestoso e nos apoia, a gente fica mais forte, o time sente isso, a vibração é diferente. E lógico, quando a gente não está ganhando, o torcedor tem que cobrar sim. Mas eu quis dar aquela entrevista no sentido de chamar o torcedor para nos apoiar nesses 3 jogos, que o time é esse aí, eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e a Ponte Preta não vai cair. Olha, tá tudo certo, né? Falando de cabeça quente, gente, não é fácil. Esse negócio de rede social é um negócio complicadíssimo. O Elvis recebendo ameaça, a esposa dele também. Dias atrás eu encontrei o Elvis numa padaria aqui da cidade. Ele estava lá com a esposa dele. E aí eu cheguei para conversar. O Elvis é gente boa, um cara espetacular, bom jogador, tem muita qualidade e deu sangue pela Ponte até hoje. E aí eu percebi que realmente ele estava ali, mas não estava tranquilo. Ele estava ali com a esposa, né? Mas estava sempre olhando do lado e tal. O cara fica com a cabeça um trevo. Então falou de cabeça quente, deu entrevista ontem exclusiva à Rádio Bandeirantes, pediu desculpa, tá tudo certo, tá tudo bem, o Elvis tem muito crédito. Não vai colocar o cara lá no Monte Gólgota, aonde Cristo foi crucificado, porque ele deu ali uma entrevista de cabeça quente, pô, não tem cabimento. E ainda mais nesse momento que todas as forças são necessárias convergindo para o mesmo caminho. Então não tem cabimento, neste momento, aqueles que realmente gostam da Ponte achar que o Elvis, por causa de uma declaração, desrespeitou o símbolo pontepretano. Para com isso. O caminho agora é o caminho para que o clube realmente consiga escapar dessa situação. Em cima dessa questão do Elvis, rapidamente... Fala que eu te escuto. Eu concordo com o que você está dizendo, mas tem 2 situações aí, tá? Tem 2 situações. A primeira, porque assim, ó, tá tudo resolvido lá com o torcedor entendeu, estava de cabeça quente, ok, maravilha. Só que eu particularmente, já a gente sabe como é que funciona lá dentro, o cara que tem a liderança que tem o Elvis, né, e a gente sabe disso, capitão do time e tal, será que, porque a declaração dele é forte, generalizando. Que ele fala, o torcedor aí tá falando, não sei o quê, mas depois qualquer coisa manda nós embora, nós vamos embora e vem outro time. Isso aí, se contaminar isso aí, por quê? Não é assim que funciona. Entendeu? Eu vou falar para você. Só para ficar claro, eu sou um defensor do Elvis aqui, todo mundo sabe disso. Eu não tenho nenhuma procuração para defender o Elvis. Tá. Mas eu vou dizer para você qual é a leitura que eu fiz dessa declaração. Faça aí. O que o Elvis disse foi o seguinte, olha, não adianta, nesse momento, não adianta esse tipo de cobrança, porque não dá para contratar ninguém. A janela está fechada e tem que terminar com isso que está aqui. Agora, para o ano que vem, aí o presidente contrata aí outros jogadores, monta um novo elenco, e esses que estão aqui, que vocês acham que não prestam, vão embora. Então essa é a leitura que eu fiz daquilo que disse o Elvis. Você sabe que existe a tal da narrativa. Você pode levar para um lado ou levar para o outro. Então essa é a leitura que eu fiz daquilo que falou o Elvis. Não falou com má intenção, não falou para desprezar o time da Ponte. Ele falou isso, que nesse momento os jogadores que estão aqui são esses. Aí vocês vão vaiar, vocês vão apupar, vão espizinhar os jogadores que estão aqui, que são esses que vão salvar ou não. Aí depois que terminou o campeonato é uma outra situação. E aí o ano que vem é uma outra história. Então essa foi a leitura que eu fiz daquilo que falou o Elvis. Batista, o jogador, ele tá num time de futebol, e que seja ele qual for, tá?
Ele tem, quando tá ganhando, aí tudo legal. O aplauso, opa, beleza, né? Vai lá na torcida, joga a camisa, né? Mas quando tá no momento ruim, e a Ponte está no momento, tá na zona de rebaixamento. Quer dizer que o torcedor não pode criticar? Que aí ele vai ter que ter essas declarações. Eu tô falando isso porque ele é uma liderança dentro do time. Ele é a referência do time da Ponte hoje. Então o que ele tem que falar, a declaração que ele tem que dar, e o torcedor xingando ou aplaudindo, é do seguinte, ó, cara, não estávamos num dia legal, perdemos um jogador expulso, e nós vamos ter que fazer isso e isso nos próximos 3 jogos para livrar o time. É isso que a declaração do cara tem. O líder tem que ser esse. Porque se contamina o vestiário, isso que ele falou, aí a gente vai embora, o presidente contrata outro time, os caras vão ficar, viu? Se perder também, se cair, amanhã nós estamos lá no outro time. Tá? É isso que não pode acontecer. É essa contaminação de vestiário que eu estou falando. E vou repetir, hein? Sou um defensor do Elvis, sou fã do futebol do Elvis, só que liderança, meu amigo, não é assim que se faz não, Elvis. Não é assim, irmão. Não é assim, porque você é a referência. O torcedor tá escutando você falar. Ah, não, ele foi lá, pediu desculpa, tá tudo certo. Ok, e o vestiário? Será que... Tudo bem que agora com o João Brigatti, agora já vou emendar a sua pergunta, eu acho que o João é um cara que vai agregar nesses últimos 3 jogos. Né? Ele tem aquele jeito do João, e eu acho que para esse momento da Ponte precisa de um cara que chacoalhe. E é o que eu tinha falado lá antes da partida do Paysandu, que é a mobilização do time. Mobilizar a torcida, jogador, mobilizar todo mundo. O João consegue fazer isso. Então, por esse aspecto, Batista, eu acho que foi boa a contratação. Só não vamos nos esquecer, e a matéria trouxe isso, que antes do Nelsinho Batista, o João foi demitido por maus resultados. Né? Então, quer dizer, naquele momento não era legal. Mas para esse momento agora é legal. Tá tudo certo. E eu sou fã do João Brigatti também, adoro o João como profissional, como pessoa, e espero que dê tudo certo e desejo boa sorte a ele. Jogador não está imune à crítica. Ele deve ser criticado, pode ser criticado. Então, mas ele não pode agora, ter falar que vai bater no jogador, falar que vai pegar no shopping, aí não tem cabimento. Falar que vai agredir a esposa do jogador, quem é que tem cabeça para trabalhar numa situação como essa, pô? Você vem aqui na Bandeirantes todo dia para trabalhar. Você já pensou se recebesse todo dia nas suas redes sociais dizendo que vai pegar você na hora que você chegar aqui na porta da Bandeirantes, dizendo que vai pegar você no shopping, dizendo que vai bater na sua esposa? Aí não, é futebol, gente. Não é guerra. Não é Rússia contra a Ucrânia. Não é Israel na faixa de Gaza. É futebol. Então, esse tipo de procedimento não é a Ponte. Qualquer time, qualquer torcida que tenha esse tipo de atitude, eu não vou aprovar. A minha aprovação não tem. Mas eu não estou aprovando. Vaiar, criticar, lá na arquibancada, pagou o ingresso, tem todo o direito. Agora, violência não. Mas vamos lá, CH, a sua opinião também. Está chegando o Brigatti, você aprova ou não? Sobre o Elvis, se você me permite, um líder não pode falar o que ele falou. Agora, ele também não pode receber ameaça de morte, de que vai pegar a esposa. Isso são coisas diferentes, não é? A cobrança do líder tem que acontecer e ele tem que sair na frente de todo mundo dizendo o seguinte para a torcida: confiem que em 3 jogos nós vamos tirar o time. É isso que ele tem direito de falar, porque o time dele perdeu o derby sem dar um chute no gol e perdeu de virada para o Paysandu, um time igual, que o time dele foi de novo uma porcaria tecnicamente falando. Então ele não tem direito, tecnicamente falando, de ficar espizinhando, não. Pediu desculpa, falou que a cabeça estava quente, legal. Eu penso um pouquinho diferente. Agora, sou contra a violência. Em todos os aspectos, sou contra. E sobre a chegada do Brigatti, vamos analisar a situação como ela está. Quem que montou esse time? Foi o Brigatti. Ele participou da montagem desse time. 70% desses jogadores que aí estão, o Brigatti conhece. O Brigatti tem, num passado recente, um histórico de recuperação de momentos muito difíceis da Ponte. Então ele sabe como fazer. Ele sabe o caminho para ser adequado para que a Ponte consiga escapar. Ele conhece isso. E ele é muito forte no vestiário. Seria meu técnico ideal para a montagem de um time, por exemplo? Não.
Mas para esse momento, se a Ponte tem uma chance, Batista, eu acho que a Ponte acertou na contratação do Brigatti. A Ponte acaba de anunciar nas suas redes oficialmente a contratação do Brigatti. Aí, ó, fechado com a macaca. O técnico João Brigatti é o novo treinador da Ponte Preta. Brigatti se apresentou na manhã desta quarta, comandou um treinamento técnico-tático e assume a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, professor. Aí a nota da Associação Atlética Ponte Preta. Importante aí a última frase, né? Brigatti se apresentou na manhã de quarta, comandou o treinamento e assume a equipe na sequência do Brasileiro da Série B. Fala nada de Campeonato Paulista. A apresentação oficial será na sexta-feira, às 10h30 da manhã, lá no CT do Jardim Olina. Portanto, João Brigatti, o novo treinador, agora oficialmente confirmado. O próximo jogo é terça ou segunda? Segunda. Segunda-feira, né? Contra o Vila fora. É um jogo difícil, hein? Então, o João, boa sorte ao João Brigatti. Eu acho que ele, pela situação, para mim foi o melhor nome.